Sejam bem-vindos ao podcast Comex Connect, o maior podcast de comércio exterior do Brasil. Estamos aqui com um convidado super especial, mas antes eu queria agradecer a Martins, a China Fácil e o Agesbec por proporcionar e oferecer esse conteúdo de qualidade para você, aficionado, entusiasta do comércio exterior. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube. Clica no sininho aqui, se inscreva no nosso canal e quero você acompanhando cada episódio. Queria agradecer também aqui a Martins por proporcionar esse ambiente, que é o ambiente real do comércio exterior. A gente não está naquela sala de reunião, na mesa de reunião com a TV lá no final, então a gente quer aqui trabalhar com o dia a dia do Comex. No galpão, no Agesbec, no armazém alfandegado, aqui na Martins, no centro de distribuição, que chega e sai containers o dia todo, o dia inteiro. Eu estou aqui com Thiago Almeida, o nosso convidado super especial, com mais de 20 anos de experiência em vendas e projetos de expansão comercial. Thiago Almeida liderou a área de canais de parceria estratégica do Grupo Leveros, empresa referência em climatização, com presença nacional e operações de expansão para a América Latina. Além de forte atuação no varejo, Thiago participa do Conselho de Startups de setores-chave como varejo eletrônico, alimentos e gestão empresarial. Atualmente é founder da Felizo, um projeto incrível que eu tenho acompanhado aqui, uma empresa nativa do digital que atua multinicho em diversos marketplaces. Seu foco está na expansão de canais digitais, estruturação de parcerias comerciais e integração de supply chain internacional com o mercado varejista. O que conecta diretamente com esse nosso podcast aqui, que tem de comércio exterior, importação e internacionalização. Thiago, muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. Maravilha, Thiago. Eu que agradeço. É uma honra poder estar aqui novamente na sede do Grupo Martins, Lugar que me agrada bastante estar aqui, porque aqui a gente consegue realmente entender na prática o que é esse universo, Thiago? Legal. Obrigado. Imagina, agradeço. E você que, a gente sempre começa aqui, da onde você veio, como você começou e até chegar onde o Thiago que está hoje, empreendedor, que era um executivo de grandes multinacionais e agora empreendedor. Como foi esse caminho para chegar até aqui? Thiagão, eu sou nascido e criado em Poá, por coincidência é a sede aqui de uma das... Aqui eu costumo dizer que é a matriz, Sim, o tamanho isso aí. Isso aqui é a matriz, cara, do Grupo Martins. Eu sou cria de Poá, eu vim da periferia, realmente faço questão de sempre dizer isso, eu vim do nada, e do nada ao cubo mesmo, Então Legal. eu não tive pai, não tive mãe, fui conhecer minha mãe já muito mais velho, fui criado pela minha avó, pessoa que eu me orgulho muito de dizer isso, porque era uma aposentada e que trabalhava vendendo artefatos de crochê nas ruas, porta a porta, em feira, enfim. E mesmo que com nada, ela me entregou tudo e fez quem eu sou hoje, cara? Então, a cada passo e a cada conquista que eu tenho, eu procuro sempre lembrar de onde eu vim e que me remete muito a esse meu momento atual, cara. Muito legal. A minha jornada ela foi a vida inteira, por 20 anos, construída em empresas nacionais e multinacionais. Eu comecei minha história na Eugin, muitos aqui conhecem do Alto Tietê, que fica em Mogi das Cruzes, cara. Logo na seguida eu fui para a Midea Carrier, a então Carrier, Depois, na sequência, fui para a Treine, onde eu tive um desafio incrível, assim, de começar uma operação do zero numa multinacional americana, com regras extremamente rígidas de negócio oriundos de uma empresa americana. Lá pude ser diretor comercial e tive a felicidade de começar um negócio do zero, onde nós saímos de uma receita de R$0 praticamente dentro do segmento residencial, e ao longo de 2 anos e meio nós entregamos uma empresa faturando mais de R$300 milhões. Cara, Não tinha equipe, não tinha estrutura e não tinha produto. Uau. Nós começamos do zero realmente isso. Eu brinco legal. Bastante, que eu vejo muito isso hoje na internet, a galera vendendo, eu acho que eu preciso explorar um pouco mais isso, porque foi um projeto incrível olhando para trás agora, mas o projeto que realmente mudou minha vida, ele me trouxe para um patamar diferente e que talvez me fez estar hoje aqui com você, sem sombra de dúvidas, foi a minha passagem na Leveros, que é uma empresa distribuidora de ar-condicionado, mas ela não é só uma distribuidora, ela é um ecossistema de soluções para o instalador de ar-condicionado. Então lá eu pude entender na prática o que é, primeiro, trabalhar numa empresa familiar, mas muito além da familiar, trabalhar numa empresa regida 210% sobre gestão. Gestão, não por achismo. Então ali eu também pude perceber e entender o que é de fato empreendedorismo na prática, o que é uma família empreendedora, o que é um negócio que nasceu também do nada, e hoje é uma potência com mais de 1,6 bilhão de receita.
Então tudo ali foi uma escola para mim, né? Então a convivência com a família Pravato fez com que, de alguma forma, a minha vida mudasse, né? Eu costumo dizer em todos os podcasts que eu tenho participado, aliás, tenho sido convidado para muitos, viu, cara? Isso é bacana. Me convida, que eu participo, tendo espaço na agenda, eu vou, cara. Minha vida mudou. Então eu costumo dizer que, assim, de novo, a família Pravato, existe um Thiago antes da família Pravato e existe um Thiago pós-família Pravato, né? Então, graças a essa transformação é que eu estou aqui hoje, cara. Que legal. Então, e agora empreendendo com a Feliz. Então, você chegou aqui já empreendendo. Já empreendendo. A Felizo nasceu de um sonho, de um antigo sonho que eu tinha, desses 20 anos de experiência acumulada, Thiagão, tanto na indústria como no varejo. Eu passei por várias etapas de construção e narrativas de produto, de empresas, enfim. Mas eu sempre tinha dentro de mim incubado o desejo de colocar para fora, de alguma forma, essa experiência acumulada que eu tinha na indústria e no varejo, e também a minha experiência, que eu costumo dizer que a minha primeira experiência foi na rua, de barro, no chão de barro, lá na Rua Taubaté. Quem sabe aqui de Poá conhece, sabe o que eu estou falando, né? Começou ali a minha jornada, né, cara? Então, tudo isso, Thiagão, fez com que essa somatória me trouxesse à tona esse desejo, esse sonho de transformar ideias em processos, em gestão e principalmente em execução. Aí nasce a Felizo, cara. Uau. Aí nasce a Felizo. Que legal, que legal. E o que você encara de virar a chave de executivo para empreendedor? Né? Empreendedor, montar sua própria empresa, ir no contador, abrir CNPJ e ter que tomar as decisões de investimento, receita. Então, como foi essa virada de chave? Pô, Thiagão, bacana. E essa pergunta é uma pergunta de R$1 milhão, que eu costumo dizer, né, cara? Porque enquanto você é executivo, cara, você administra e você faz a gestão de um budget de recursos de terceiros, né? De uma empresa que não, o capital que está ali aportado não é seu. Quando é uma multinacional, são acionistas, as empresas normalmente têm capital aberto na bolsa, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, tal. Quando é uma empresa familiar, é dinheiro da família que está dentro, ou então de algum fundo que investiu nesta empresa, tal. E eu acho que a grande virada de chave é quando você passa a ser o dono do seu negócio. E aí, talvez, Thiagão, muitas pessoas possam sentar aqui nessa cadeira, que aliás é confortável, tá, Thiagão? E podem contar 1000 histórias, cara, aqui. Só que a realidade da mudança de chave é o momento em que você passa a tirar dinheiro do próprio bolso para injetar no negócio, que é o que você acabou de falar. É ir no contador, é pagar o contador, é abrir a conta, é colocar capital na frente para comprar o produto depois que você escolheu o canal, o produto, tal. Você vai ter que colocar capital na frente. É esse momento que eu costumo dizer que você corta o cordão umbilical e as algemas de ouro que o mundo corporativo te rege, né? Porque nada contra, eu fui deste mundo durante 20 anos e respeito demais, e o que me transformou no que eu sou hoje foi este mundo, cara. Mas a minha virada de chave foi a realidade que eu vivi na Leveros. E ali na Leveros, cara, me mostra isso, cara. Tem ideias? Ideias tem um monte. Projetos tem bastante. O que vale é a execução, é a sua capacidade de execução. Se nada disso tiver, nada disso vai acontecer. O cara pode pivotar a carreira dele de empresário, de executivo para empreendedor, e ele continuar com a mesma mentalidade de ter que depender do terceiro, do quarto, do quinto para poder colocar o negócio em pé, não vai dar certo. Então, o grande lance é, como eu te falei agora, é você entender nessa virada de chave que a partir de agora a empresa é sua. Você vai ter que gerir o seu capital. Os riscos são seus, não são mais riscos compartilhados. É isso aí. Você, enquanto executivo, você não tem risco nenhum. O risco seu, dia 5 e dia 30, você está recebendo. Hoje eu vivo uma realidade, a gente conversa muito sobre isso nos bastidores, né, Thiagão? Completamente diferente. Né? Capital, risco, buscar pitch para poder tentar captar dinheiro em banco, captar dinheiro com home family, enfim, com as fontes que existem hoje no mercado. Mas não é fácil, não é fácil. Essa é a real diferença, Thiagão. A virada de chave na cabeça, né? E o que você encara como desafios? Né? Quais os desafios agora como empreendedor? Né? O que você pode trazer aqui para o nosso público que tem, né? Tanto profissionais que trabalham para empresas, né? Como donos de empresas e empreendedores. Né? O que você vê de mais de desafio aqui? Tiago, acho que o principal desafio hoje, sem sombra de dúvida, é estar cercado de boas pessoas, cara. Eu acho que capital existe em abundância no mercado, seja em banco, fundo de investimento, family office, enfim, crowdfunding, como a galera fala, tal. O mais importante de tudo é você ter pessoas boas ao seu lado. Então, o primeiro passo que eu tive quando eu saí foi me preocupar em, nasceu a Felizo, e agora como eu vou para o campo da execução? São várias áreas envolvidas numa empresa, logística, financeiro, enfim, tal. Então eu procurei me cercar de pessoas boas, pessoas que pudessem comprar esse ideal e comprar esse projeto junto comigo, sabe, Thiago? Acho que o principal desafio
em suma, no resumo da ópera, é reunir boas pessoas ao seu lado, cara. Legal, legal. E quando você fala agora, né, sobre a Felizo, a gente fala aqui sobre, pô, o que nasce primeiro, né? Pô, o ovo ou a galinha. Então, produto ou canal, né? A gente falando aqui de o que nasce primeiro. Então, você primeiro busca, né, um item específico, busca um nicho, né? Como que você começaria nessa dúvida, né, de produto canal de quem está começando um negócio? Tiagão, outra pergunta fantástica também, e que eu costumo dizer que é a pergunta de mais $1 milhão, também. né? Porque, normalmente, eu vou dizer o que eu adotei, eu, Thiago, adotei com base na minha experiência. São duas situações que correram paralelamente. Por quê? Não basta ter o produto, eu preciso ter o canal, porque se eu tenho o produto, ok, o produto está na minha mão, e onde é que eu vou vender? Como que vende? Como que eu vendo? Vendo na rua? Porque vendo no comprar é muito digital? mais fácil, né? Comprar é muito fácil. Comprar no Brasil ou na China, é fácil. Você compra. Na China, aliás, se você tiver uma empresa como a China Fácil, como o Grupo Martins para te assessorar, te torna tudo mais fácil. Mas ok, a China Fácil e a Martins não faz milagre. Ela disponibiliza toda a estrutura para te dar o conforto de um processo de uma cadeia de importação, né, de compras. Agora, o canal, cabe a você, empreendedor, o teu time, desenvolver o canal. Eu, no meu caso, voltando aqui, eu procurei desenvolver os dois simultaneamente, cara. Enquanto eu desenvolvia produto, eu também já pensava no canal, cara. Só que isso tudo também se tornou realidade, Thiago, e aqui vale ressaltar, porque voltando no gancho de pessoas boas ao seu lado, né, cara? Deus tem colocado pessoas maravilhosas em minha volta, em meu entorno, né? E eu tenho aqui junto comigo Carlos Arantes, que é um velho conhecido nosso, além de consultor, mentor, enfim, mas muito além disso, eu costumo dizer que eu não classifico ele dessa forma, tá? Não é mentor, não é nada. O Carlos é um empreendedor serial, que tem, o que me levou a também estar do lado dele foi a vasta experiência que ele tem. Então, o Carlos hoje, além de empreender no segmento de moda, tem outros segmentos de financeiro, tem vários negócios. Então, o Carlos é um consultor, digamos que do mundo real, Então, o Carlos hoje me assessora e me ajuda com toda a contextualização da minha operação. É o lance das pessoas boas, cara. Boa. Então, nós tivemos produto, nós tivemos canal e nós tivemos distribuição. Então esse é o elo, Thiago, não tem fórmula mágica, sabe? Eu vejo muito na internet hoje pessoas... É duro o que eu vou falar, tá, Thiagão? Mas acho que vale dizer isso aqui, até porque aqui nós estamos num ambiente de verdade, como você mesmo disse no início da nossa conversa, isso aqui é verdade, isso aqui não é irreal, né? Isso aqui não é inteligência artificial mostrando tudo isso aqui. Aliás, tem muitos na internet hoje que fazem isso, tá, Thiagão? Já fazem isso, tá? Ou mil caminhões... Aluga o jatinho, aluga não sei o que lá. Isso aqui não, pessoal, isso aqui é real, tá? Nós estamos dentro da estrutura da sede do Grupo Martins, cara. E assim, Thiagão, eu me perdi aqui, cortou, Thiago? Dá pra cortar? Não, você estava falando sobre o canal, né? Que é importante a gente ter o canal de venda. E muitos empresários chegam comigo, e eu acho que talvez você seja um case disso. Eu tenho um capital para investir, eu tenho 500 mil, tenho 1 milhão, eu quero começar no mercado de importação porque é um mercado bom, né? Eu falo, cara, eu consigo te ajudar muito a comprar bem. Você vai comprar mais barato, 30%, 50% mais barato que comprar no Brasil. Aí você precisa pensar com a venda, você precisa se preocupar com a venda. Você vai vender B2B, vai vender B2C, né? Então você vai ter, no B2C, você vai ter loja própria, no e-commerce, ou você vai marketplace, ou você vai os dois. Você vai ter loja física, você vai alugar um ponto, você vai estar em shopping, você vai estar em rede de atacadistas, enfim, você vai ter que ver a forma como você vai vender aquele produto também. Você vai vender só para amigos e familiares, você vai vender no Instagram, no WhatsApp, como que você vai fazer a venda do produto? Porque a importação por si só é parte do processo de sucesso do empreendedor. Né? Eu acho que hoje é inegável que se ele não importar, ele está perdendo dinheiro, está deixando dinheiro na mesa, e 2, ele vai ficar para trás, porque todo mundo importa, né? Todo mundo está indo para esse caminho da importação, e se você não for para esse caminho também, você vai ficar de fora. Mas ele precisa pensar no canal de venda, né? Então, foi o que você fez, né? Então, pelo que você está falando, você tanto procurou nós, a Martins e a China Fácil, para poder fazer o processo de compra na China, mas ao mesmo tempo você procurou outra pessoa, outra empresa, né, no caso o Carlos Arantes e a consultoria dele, para te ajudar a vender esse produto, né? E tem dado certo, né? Super certo. Como que você, né, hoje já metrifica esse seu processo? Em quanto tempo? Para mim foram números muito absurdos, assim, bom, né? Mas do zero até hoje, né, quanto você já conseguiu, né, faturar, vender, como que tá isso? Tiagão, legal, bacana essa pergunta também, cara. Nós saímos do zero, do praticamente zero, cara,
já estamos beliscando aí R$100 mil de receita mês. Por mês? Por mês. Uau. Isso em 5 meses. 5 meses? 5 meses. Eu conto porque em janeiro nós tivemos Olha que legal. chegada de produto, cadastro, tivemos alguns empecilhos e tal. Então, fevereiro, março, abril, maio, junho, 5 meses. 5 meses. Você já está chegando em R$100 mil por mês. R$100 mil. Né? Não E sem, começa do zero. Sem mágica, sem produto avassalador. Isso. Sim, fazendo um trabalho de campo e de mercado muito bem estruturado. Boa. Né? No início, margens mais apertadas. Lógico. Agora, com o campo da importação que foi aberto através da Martins e da China Fácil, isso me vislumbra um aumento muito considerável de receita. Não são produtos que eu estou trazendo, Thiago, que já estão validados no Brasil. Né? Então, já validei no Brasil os produtos. Eu sei que vende e hoje eu estou trazendo produtos. Eu não vou, obviamente, aqui é o segredo industrial. Não precisa falar o produto, mas acho que você pode falar para o pessoal que cuida de importação. Percentualmente, você comprava por quanto e hoje na China compra por quanto? Em termos absolutos. Quanto você economizou? Em termos absolutos, em um desses itens, são 4, 5 containers que nós estamos trazendo, mas de produtos diversos. Um desses itens eu estou tendo uma economia na ordem de 38%. Uau! É isso que o pessoal precisa ver, né? Porque, cara, na importação você consegue economizar, tem a questão da qualidade também, consegue uma qualidade melhor, né? Põe margem de lucro no bolso. E controle da cadeia, Thiagão. E controle da cadeia. Porque um ponto importante, que eu acho válido dizer aqui, Thiagão, a gente sabe do tempo, mas é muito importante dizer isso, cara. A galera se empolga e vislumbra com o importador local. Isso. O importador local, no momento em que você começa a escalar aquele produto e vender, acabou o produto, não tem mais. Ruptura e aí, de como estoque. É que você faz? Ruptura de estoque. Você perde escala, você perde algoritmo, você perde crescimento, perde tudo. Com a importação, você tem o controle da cadeia. Thiago, mas está lá na China. Cara, desculpa, hoje com um planejamento mínimo, você consegue antever de supply chain, você consegue antever o que você vai precisar. Comprou o produto, chegou aqui na Martins entregou. Ok, tá vendendo? Já vamos rodapiar uma nova importação. Novo pedido. Então, para todo mês tá chegando mercadoria. Eu vivi isso, Thiagão, tô te falando que eu vivi isso na prática, tá? Vários produtos que eu comecei a escalar e vender super bem, que eu fiquei apaixonado pelo produto, cara, não tinham mais. Uau. Acabou. O importador disse simplesmente para mim, cara, não tem, obrigado, e desligou o telefone. Uau. Só isso, simples assim, Thiagão. Eu concordo, eu acho que esse é o caminho mesmo. Né, você conseguir ter controle da cadeia. Então o estoque da China é infinito. Infinito. Né, então não vai acabar o estoque da China. E aí você se programa para todo mês estar chegando mercadoria para você, e que você vai aumentando venda, você vai aumentando pedido e crescimento. Né, cara, falando de China, né, assim, você ficou 30 dias na China, né, praticamente. 32 dias. 32 dias na China, né, para ser mais preciso. Eu queria que você trouxesse para a gente os principais insights da China, cara. O que você tem de principais insights que você trouxe de lá? Cara, primeiro que é um país extremamente acolhedor. Assim, eles adoram receber, eles têm prazer em receber o mundo lá, mas eu acredito que em especial os brasileiros, cara. A forma como eles se relacionam, como eles tratam, é muito diferente do que pensam, cara. A China hoje é um polo de desenvolvimento de tecnologia. Parte da China, as tecnologias para o mundo. Então, eu escuto muito ainda hoje, Thiago, conversando com alguns empresários, cara, mas a China não presta. Eu falo, cara, acabou isso. Isso era na década de 80, 90. Hoje, como eu disse, a China é um polo exportador de tecnologia, cara. Tudo que você imaginar de tecnologia, eu gosto muito dos exemplos. Eu assisti recentemente uma participação sua em um podcast e eu achei maravilhosa aquela participação que você disse, tá vendo o Apple? Você apontou para o apresentador que você tá na mão, aquele celular? Ele vem da China. Vem da China. Ele vem da China. Tecnologia, o projeto foi desenvolvido, a China é só cadeia de manufatura. Não é. A China é um polo de desenvolvimento tecnológico. O acolhimento que eles têm e, cara, é impossível, isso aqui eu queria deixar bem claro, Thiagão, acho que vai virar até corte isso aqui, viu, Thiagão? Boa. É impossível você ir para a China e não encontrar algo para você trabalhar no Brasil. É impossível. É impossível. É impossível. Ó, na feira Canton Fair, 4,5 milhões de produtos. Eu não consegui ver a feira inteira, Thiagão. Não tem como. Em 32 dias que eu fiquei lá, você sabe disso, eu não consegui ver a feira inteira. São pavilhões e mais pavilhões, uma coisa absurda. Agora, muito bom, muito bacana, mas é importante ressaltar isso para quem está nos ouvindo agora, nos assistindo, enfim. Não dá para se aventurar. Quem nunca foi para a China, é importante ter uma empresa como a China Fácil propondo assessoria, porque, cara, você chega num país que a cultura é diferente, se você não tiver alguns cuidados, que previamente o time me preparou, você fica sem celular, você fica sem comunicação, mas tudo é resolvível, desde que você acompanhe os processos que o pessoal te coloca. Mas é um país incrível, maravilhoso, e eu desafio aqui hoje nesse podcast, alguém que nunca foi, ir até a China
Se voltar e não disser que encontrou um produto lá, eu pago a passagem do cara. Eu também pago. Eu também pago. É Perfeito, impossível. Perfeito. Só se quiser ganhar Baita após a vez e desafio. falar, não achei. Mas eu duvido. Em qualquer segmento, Thiagão. Para isso ele teria que fazer uma lista, Uma né? lista, claro. Uma lista, claro, pesquisa de mercado e falar, ó, enfim. É. Mas, cara, assim, e esse cuidado que é importante que você citou, né? Ir para a China sem uma empresa que ajude, cara, é arriscado. É impossível, né? Thiagão. É um país muito, muito fechado. País que você não vai conseguir se comunicar, então, chip, internet, etc. Você não vai conseguir entrar em WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Tem que, né, ter os seus cuidados. Para se comunicar lá, eles, né, usam o WeChat, que não é WhatsApp, etc. Para pagar, você não usa o cartão de crédito, tem que usar Alipay, tem que usar o Weixin Pay, etc. Tem que ter vários cuidados. Cara, se você não tiver uma empresa cuidando disso, eu acho realmente que vai ter muitos problemas. E quando o empresário sai do Brasil para ir para a China, ele sai para fazer negócio. Então, o que ele precisa lá? Ter tranquilidade, que ele vai ter que se preocupar em fazer negócio. Tudo isso é secundário, cara. Tudo isso a empresa precisa cuidar para ele. Perfeito. Agora, o que ele precisa fazer? Negócio. Então, ele precisa ir para a feira, ele precisa visitar a fábrica, e é isso que a gente consegue proporcionar. Pô, perfeito. E, cara, o que você pode dar de dica de comunicação? Eu vi que você se comunicou muito bem lá na China, muito bem mesmo. O que você dá de dica de comunicação com o chinês? Tiagão, eu sou um entusiasta da tecnologia, você sabe disso, você me acompanhou lá, você viu, né? Então, assim, eu usei de várias ferramentas, desde inteligências artificiais até Google Tradutor, no momento em que eu não estava com o time ali me apoiando, natural, Lógico. O time não consegue estar 24 horas do meu lado. Mas nos momentos em que eu me aproximei, cara, o Google Tradutor, o pessoal, quando eu falei, Tiagão, eu vou pra China, os caras, pô, mas o seu inglês é muito ruim, é verdade, o meu inglês é péssimo, cara. Mas, cara, é zero preocupação em se comunicar, porque existe um esforço mútuo do lado de lá em entender o seu idioma, cara. Ah, mas, pô, eu falo português, não tem problema. Hoje você tem aí, vende pela internet, tradutor pequenininho, ou se você preferir, com o próprio celular. Com o próprio celular você consegue ter o Google Tradutor, o e-Translator, tá? Que inclusive até o time que me indicou, maravilhoso a ferramenta, em rápida tradução, e você se comunica tranquilamente, cara. Existem linguagens que são universais, cara. Um aperto de mão, um abraço, um sorriso, isso tudo encanta o chinês, cara. Então, não é zero risco a nível de comunicação, sabe? Tendo a assessoria correta para te acompanhar e você também tendo essa quebra das suas inseguranças, como eu tive, por exemplo, cara, o Thiago, o time da China Fácil, na realidade, que esteve lá, quando chegava, falou, não, eu já estou aqui dialogando com o chinês, já estou até perguntando o time que ele torce aqui na China, e já estava com a negociação avançada. Então, o pessoal fala, mas é muito perigoso. Não tem nada de perigo. É zero, cara, é zero, zero. Estando bem assessorado, facilmente você se comunica lá e usando as ferramentas do seu celular que qualquer um usa hoje, cara. Cara, eu acho que sim também. Acho que você tem que, obviamente, né, pensar que o chinês gosta de comunicação a longo prazo, né, que chama guanxi. Ótimo dizer isso. Né? Então, você vai se comunicar com ele, não é chegar lá e falar, ó, quanto custa esse produto? Ah, $10. Qual que é o pedido mínimo? 1.000 peças. Ah, obrigado, tchau. Isso não vai resolver relacionamento. Perfeito. Olá, tudo bem? Eu tenho uma empresa no Brasil que faz tananana, meu tamanho é tananana, tenho tantos funcionários, faturo tanto por mês, tenho a pretensão de importar esse produto para vender de tal forma, né? Como que você trabalha hoje? E aí você nisso consegue resolver o relacionamento. Né? A gente, né, pela experiência que a gente tem, teve coisa que a gente conseguiu crédito no primeiro pedido. Impressionante. No primeiro pedido. Por quê? Porque o relacionamento, o guanxi do chinês, ele é muito importante. Ele vai te levar para jantar, né? Ele vai te oferecer a baijiu, que é a bebida alcoólica que ele oferece lá, para que você desenvolva o relacionamento com ele. Então, assim, eu acho que essa parte da comunicação com o chinês é muito importante. E daqui do Brasil também dá para você trabalhar no chat, você vai trabalhar com ele, conversando com ele, para poder explicar para ele que você não é só um aventureiro, né? Porque, assim, tem muita gente que vai no Alibaba e tenta fazer cotação desse jeito. Ah, quanto custa esse produto, qual é o pedido mínimo, etc. E depois some. Então, quando você fala que é brasileiro, às vezes tem até preconceito dos chineses no Alibaba ou até nos marketplaces internacionais, porque o Brasil tem muita gente que não dá sequência, é muito difícil de importar, ele nem tem um agente de carga ainda, ele não sabe como fazer, então não vou dar atenção. Se você chega com um suporte, né, para poder você falar exatamente quem você é, eu acho que isso ajuda muito na comunicação ali. Acho que ajuda muito e é essencial, porque Alibaba, Made 123, AliExpress, para relação B2B, eu deixo aqui um ponto de atenção para as pessoas, muito cuidado.
Existem pessoas sérias, como existem pessoas que não são muito sérias. Então, atenção. Tem que ter muita atenção. Muita atenção. Nós temos casos recentes, né, Thiago, de pessoas que depositaram dinheiro na conta de empresas que não existiam na China, com fraude, e depois te procuraram, inclusive, para tentar intermediar. E a gente tentou resolver, mas... E cifras, eu vou revelar aqui, a gente não fala empresa, mas mais de 100 mil reais, né? Então, perdeu mais de 100 mil reais. Um dinheiro bem significativo, lógico. Porque não tomou os cuidados que deveria, né? E a gente tentou resolver, mas realmente era um golpe, não tinha o que fazer. Né, não tinha mais jeito de resolver, porque se você fizer o trabalho bem feito da importação, né, e até talvez essa pergunta que eu posso fazer para você, né, como que você consegue, cara, dormir tranquilo, né, quando tem um supply chain, né? Qual que é as decisões que você tomou que você acredita que isso, né, tem a ver? Porque assim, se você faz a lição de casa e faz bem feito, vai dar certo, cara. Né? Mas aí trazendo para você, para tua experiência, como que você, né, até porque a pandemia e todo esse problema mundial de supply chain trouxe a logística para tudo quanto é, né, conversa. Então, como que você hoje consegue dormir tranquilo, né, sobre supply chain, sobre logística? De novo, eu volto no início da nossa jornada, da nossa conversa, Thiagão, é ter pessoas boas e parceiros bons ao meu lado. Hoje, quem está do lado da Feliz? Eu tenho a China Fácil, eu tenho um grupo Martins, que é um grupo extremamente sólido dentro desse mercado, a Gisbeck. Então, tudo isso me deixa com muita tranquilidade, cara. Assim, claro que a preocupação ela existe, é natural, né? Nós somos empresários, é o nosso capital que está em risco e tal, mas a partir do momento que você tem parceiros que são sérios e que te transmitem essa segurança, de alguma forma o time ficou muito tranquilo com isso, porque sabia que isso iria se resolver. Mas eu tenho certeza que se eu talvez não tivesse com essa estrutura de pessoas boas ao meu lado, seguramente que eu talvez teria tido um infarto, né? Porque era muito capital envolvido. Então, eu fiquei tranquilo quanto isso. E é legal porque, né, a gente agradece a confiança, mas é legal porque pra gente aqui é todo dia. Então eu faço 6 bilhões de reais por ano, né? Então, de carga aqui, que pra mim, 500 mil de 1 milhão de outro, 300 mil de um de outro, cara, são valores significativos, não vou falar que não. A gente está acostumado, né? Não é algo que putz, vai fazer a gente cometer um erro, vai fazer a gente ficar desesperado, né? Claro que quando eu trouxe uma importação de 57 milhões, que era um satélite, né? Essa trouxe ali pelo menos 3 pessoas específicas, confere mais uma vez e tal, porque na importação, se você erra uma DI, é 1% de multa. Nossa. Agora, 1% de 300 mil é 3 mil. Você fala, pô, é ruim, mas... Agora, 1% de 57 milhões, a gente está falando de 500 mil reais, uma multa. Então, a gente não quer ter esse prejuízo. É muito elevado, Thiagão. É muito dinheiro. Então, assim, a gente tomou cuidado. Mas, assim, procure, né? Eu acho que empresas, acho que essa é a dica, esse insight. Procure empresas de confiança, empresas com história, empresas que vão conseguir ajudar você do início ao fim da importação, né? Com cadeias próprias, para que você tenha essa tranquilidade. Assim, a gente costuma falar que a gente terceiriza toda a parte logística da importação para o cliente. Ele se preocupa em escolher o nicho do produto dele, ele se preocupa em escolher a parte da compra e a gente faz todo o resto. Chega no Brasil, ele vai cuidar da venda, que é o que ele tem que fazer. Entre a compra e a venda, deixa com a gente. É isso. A gente faz e foi essa a minha opção. É isso que eu indico, Thiago, eu costumo sempre dizer para vários empresários, cara. Você precisa se dedicar àquilo que você de fato é bom, velho. Aquilo que de fato vai trazer resultado escalável para o teu negócio. No meu negócio, eu entendi que a minha importância é desenvolvimento de canal e desenvolvimento de produto. Cara, o restante, eu trago gente boa para estar do meu lado, cara, que me dá tranquilidade para poder fazer isso. Eu não consigo, o mal de todo empresário é tentar fazer tudo. Não dá, você não escala seu negócio, você vai sempre ficar daquele tamanho, você nunca vai crescer, você sempre vai querer, mas nunca vai conseguir, porque você não consegue se desgarrar disso tudo. Essa é a palavra certa, desgarrar. Então eu me foquei em desenvolver isso e o restante, cara, da cadeia, eu tenho gente boa que me dá segurança para isso. Cara. É isso aí, é isso aí. Cara, eu acho que esse é o caminho e né, eu gosto muito de conversar com você, Thiago, porque você tem um mindset, né, uma mentalidade de executivo, então, uma pessoa muito organizada, né, aliado uma mentalidade de startup, de pivotar e testar rápido e fazer acontecer, né, aliado a seu pé no chão, vida real, né, não é também o sonho e tal. E aí, como que você, eu acho que pode dar de insight pra gente, de ter usado todo esse mindset na Feliz hoje, né, de ter esse mindset tanto de executivo quanto de startup, de um gigante, dentro ali de uma empresa que está nascendo e crescendo? Cara, do mundo... Vamos fazer 2 paralelos, tá? Que se unem na frente para te responder isso, cara.
Do mundo corporativo vem a organização e a gestão, né? Foram empresas nacionais e multinacionais em que eu tive que me desenvolver dentro disso, cara. E da startup vem de boas startups, tá, Tiagão? É lógico. Vem a capacidade de execução. É isso aí. Então são duas coisas que se entrelaçam e que podem levar qualquer negócio ao sucesso, cara. Boa. São dois elos que É se agir, encontram, né, cara? Tem algum ponto específico que você fala, pô, eu agi isso rápido na Felizo e deu resultado? Tem. A contratação da BPO financeira. Boa. Eu estava realmente tendo muito trabalho na junção de números para entender como é que estava a minha empresa, o nível, prejuízo, lucro, eu já tinha. Só que aquilo me demandava muito trabalho. Boa. Quando eu mudei a chave e trouxe uma BPO financeira, cara, eu ganhei no mínimo 3 horas por dia, cara. Uau. 3 horas por dia para poder me dedicar ao que eu acabei de falar. Estrategicamente. Produto, canal, enfim. Isso tudo e cada vez mais, Thiagão. Até aproveitar o seu podcast aqui, o seu espaço, né, o espaço aqui para dizer que nós acabamos de receber um aporte, né, a Felizo acabou de receber um aporte através de um fundo Home Family, um valor bastante substancial que vai me dar pulmão para desenvolver N outras estratégias do negócio, tá, cara? Eu não posso, obviamente, citar ainda, nós ainda estamos nos trâmites finais ainda, mas basicamente são 2 grandes investidores desse universo aí de startup, investem em vários negócios, agro, construção civil, vários, enfim, acreditaram no projeto da Felizo, mas muito mais nas pessoas que estão em volta da Felizo e confiaram o seu capital para que a gente pudesse criar uma nova alçada de escalada para a Felizo. Cara, então, parabéns, né? Eu tenho certeza e convicção de sucesso da Felizo, né? E para nós é um prazer e uma honra fazer parte, né? A gente como, né, China Fácil, Martins, né, o Agesbeck também, a gente deixa a carga lá na Armazém Alfandegado para fazer todo o processo. Lá então, são gigantes também, né? É uma empresa enorme. É o que eu falo, eu ainda estou de pequeno para médio, mas eu estou ao lado de gigantes, né? De China Fácil, de Grupo Martins, Agesbeck, que são tudo monstros aí nesse segmento. Não, mas é um prazer, uma honra pra gente. A gente gosta muito desse tipo de operação em que a gente começa com você e a gente vai crescendo junto, né? E aí eu acho que a próxima pergunta que eu queria trazer é você que está vivendo você já foi um gigante da importação como executivo. Então, nas grandes nacionais e multinacionais se passou, vocês tinham toda uma equipe de importação que cuidava disso. E agora, como uma empresa de pequena para média, né? Então, a importação não é só para gigantes? É isso que eu queria deixar. Cara, essa é outra pergunta fantástica também, de $1 milhão, mas que dessa vez vai ser totalmente respondida, cara. Cara, a importação, ela atende os de mais diversos nichos, cara, do pequeno, do médio, do grande. Há espaço e contexto de importação para cada empresa e para cada momento de empresa, cara. Se tu quer importar 30 mil, 100 mil, você tem espaço. Se quiser importar 80 milhões, você tem espaço. Então, essa parada, eu escuto muito isso, tá, Tiagão? É importante essa pergunta, porque muitos grandes amigos, empresários também me perguntam. Poxa, Tiagão, mas eu tenho que ter muito dinheiro. Não, é mentira, cara. Então, dizer, eu tenho que ter 3 mil. Para, é mentira. É mentira. O que você tem que ter é a coragem, o teu planejamento e empresa boa ao teu lado para fazer. Mas eu tenho 100 mil, não tem problema, ok? Qual que é o teu produto? Eu importo o pneu. Escutei isso de um grande amigo que faz pneu. Falei, cara, mas você pode? Que te cotou? Mas que eu cotei na empresa. Falei, para. Conversa com essas empresas, tem espaço. Por que não? Então, existe, Tiagão, um paradigma de que importação é para empresa grande. É mentira, tá? Nós estamos aqui hoje, ao vivo, nesse podcast aqui, enfim, dizendo, isso é mentira. Existe espaço e cadeia de importação para todos os tamanhos de empresa, mano. É isso aí. Então, parabéns por trazer esse insight, pessoal. Né, o que a gente tem trazido também, que a China Fácil ajuda desde do pequeno, né, até o médio, tranquilamente para ele importar. Né? Antigamente a gente só tinha o container cheio, que dependendo do produto custava 300, 500 mil reais. O LCL, que é um container compartilhado, mas que ele traz sozinho, contrata a gente carga, o despachante dele sozinho, né, que é o LCL, os 100 mil reais de mínimo ali de importação nessa modalidade, ou até o container compartilhado. Então a gente consegue juntar, sei lá, 10 pessoas de 30 mil, então dá 300 mil, a gente junta o container e traz. Então o container compartilhado, então a gente consegue, né, democratizar a importação, então a gente consegue fazer uma operação segura, uma operação que ele consegue ter previsibilidade, importar com pouco e crescendo aos poucos. Então a gente consegue democratizar. Esse cara que comprava 50 mil por mês do importador, distribuidor, ele pode importar direto e economizar 30%, vai ser 15 mil por mês, né, pôr no bolso. Então, perfeito. Eu acho que isso que a gente consegue, né, trazer de insight, né, para o nosso público, para o nosso ouvinte aqui. Cara, o que você pode trazer de IA,
Eu acho que você é um grande, cara, um grande especialista para mim já, porque assim, naturalmente, para você começar a dominar o assunto, você tem que se aprofundar nele, né? Eu gosto de IA, eu uso o ChatGPT para muitas das minhas questões, né? Mas você tem me apresentado várias IAs, né? Manus e tudo mais. O que você vê, né, de IA no mundo de gestão, no mundo de empreendedorismo, né, no mundo de importação? Né? Qual dica que você pode dar de IA para a gente? Tiagão, primeiro que é tirar um pouco do paradigma que as pessoas ainda existem em relação à inteligência artificial, né? Ah, ela vai tomar o meu trabalho, vai tomar... Não vai tomar o seu trabalho, cara. Você precisa... Quem domina a inteligência artificial é o ser humano. Então basta você ter a capacidade de se associar a ela de uma maneira muito inteligente, cara. Por que eu digo muito inteligente? As pessoas hoje usam muito, e aí o Carlos traz um exemplo maravilhoso, ele sempre diz isso, que as pessoas estão confundindo a inteligência artificial com o Google. Não, então, por exemplo, outro dia eu vi, por exemplo, minha esposa procurando receita de bolo no ChatGPT. Ok, nada contra, é o mundo que ela vive aquilo. Mas eu, Thiago, hoje, eu costumo dizer que como a empresa está se desenvolvendo, eu precisaria de uma estrutura gigante, só que eu não tenho ainda recurso para manter uma estrutura com 10, 15 funcionários, cara. O que eu fiz na minha empresa, cara? Eu criei 15 agentes de IaaS, né? Eu criei específicos para cada área. Então, eu tenho lá um agente de análise tributária, um agente de análise logística. Então, muitas das informações que às vezes eu compartilho com o time da Martins, com a China Fácil, ela é oriunda de um debate, de uma discussão que eu tive com o meu analista de logística, por exemplo, entende, cara? De supply chain, de compras, do financeiro. Então, eu uso a inteligência artificial em prol do meu negócio, cara. Agora, as pessoas hoje estão muito presas ao chat GTP, mas, cara, existe uma infinidade de inteligências artificiais. Recentemente, eu até te passei uma lista que eu acredito que são aquelas que dominam, que são ChatGPT, Gemini, quem está nos escutando, anota aí, ó. ChatGPT, então, Gemini, Cloud, Manus, DeepSeek, Leonardo IA. Cara, se eu ficar aqui, eu vou ficar uma hora aqui. Mas essas aqui são as principais que tinha. Cloud, então, nem se fala, eu estou literalmente apaixonado pela Cloud recentemente, cara. Até minha mulher perguntou, quem que é Cloud? Eu falei, é Cloud, inteligência artificial. Cláudia não. Eu entendi Cláudia, não é Cláudia, amor, fique em paz, é Cloud, cara. Então eu tô apaixonado porque elas me entregam aquilo que eu preciso no dia a dia. Rapidamente um exemplo, cara. Nosso tempo está curto, mas vamos aproveitar que isso é importante para o pequeno empreendedor e para o médio empreendedor que está nos escutando, cara. Você tem um DRE, você tem um balanço. E por muitas vezes você tem algumas dificuldades de interpretar a linha por linha. Natural e normal, está tudo certo, é um processo de aprendizagem. Hoje você tem estrutura a nível de inteligência artificial que te ajuda a entender o que significa cada linha daquela, te dando caminhos, te dando sugestões e alternativas, inclusive finais, para que você melhore aquele resultado, aquela linha que está ruim. Então eu uso, Tiagão, para o meu negócio dessa forma. Mas tem pessoas que me ligam para perguntar do bonequinho, para perguntar, cara, eu respeito, acho que todo mundo pode usar da forma como bem entender. Mas a última coisa que eu vou usar da inteligência artificial é fazer o bonequinho. Eu uso ela no meu dia a dia, no meu trabalho, para tomada de decisão. É isso aí. É isso, cara. Cara, que são as posições mais difíceis, mais caras, né, de você ter no seu time. Então, acho que essa sacada que você teve de criar agentes de analistas para discutir com você ali decisões, para mim foi fenomenal. Né? Então você trazer isso para o seu dia a dia. E o que você poderia dar de, cara, conselho, né, para tendências de futuro, né, dos importadores, de varejo próximos anos? Tiagão, primeiro, procure... Você nunca entrou em nenhum negócio, tá? Ok, você está começando. Procure negócios sólidos, cara, porque o mercado... não está mais incentivando e nem apoiando de alguma forma coisas muito fora do normal, fora de uma conexão de realidade, cara. Então, hoje é muito mais provável você desenvolver algo, mas isso já existe, tá ok, mas o que não existe hoje no mundo? Então, tente focar um pouco, deixar um pouco de lado a lua, focar um pouco na terra e trabalhar dentro daquilo que você pode ter uma gestão e um controle daquela coisa. Porque eu vejo muitas ideias, como conselheiro de algumas startups, que você percebe escutando os founders, cara, que não tem pé e não tem cabeça, mano. Essa é a verdade, cara. Você fala, mas como é que isso vai funcionar? Como é que isso vai gerar receita, cara? Então, pessoal, foque em algum momento no tradicional. Boa. E o que é o tradicional? Sei lá, cara, puta, sapato, roupa, utensílio doméstico, cara, uma infinidade. Autopeça, pet. É o tradicional. Comece no tradicional. E disruptive a partir disso. Isso. Não descubra o mundo sem ao menos descobrir o que é seu negócio, cara. Legal. Isso eu vejo muito nas startups. Isso é vivência prática, tá? Legal. Isso é vivência prática. Ó, vou te dar um tempinho pra você ir pensando agora o seguinte.
uma história legal, engraçada. Deixa pro final isso. História legal, engraçada. Você viveu na sua vida, na tua carreira. Né? Então, busca aí, né? Sempre no final, uma história engraçada da sua carreira, da sua vida. Né? Tem e eu quero várias. deixar você agora, você seguir a gente nos canais. Então, segue a gente no Instagram, segue a gente no TikTok, segue a gente aqui no YouTube. Né? Se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha, dá um curtir nesse vídeo aqui, que vai chegar a cada vez mais pessoas. E o que você pode trazer pra gente aí de uma história inusitada, Thiagão? Tiagão, tem várias, mas eu acho que essa ficou marcada. Eu, ainda muito novo, passei a viajar o Brasil, né? Era técnico e tal, tinha feito, antes de fazer engenharia, pós, essa coisa toda, eu fiz técnico e tal. Eu fui cara raiz, tal, eu consertava aparelho, na época eu estava na Eugin e tal. E aí eu me lembro que aos 18 anos, 18 para 19, ainda morador de Poá, eu lembro bem, inclusive, de um grande mentor que eu tive, que hoje é meu padrinho de casamento, Eliano Santana, queria mandar um abraço para ele, um beijo no coração dele. Foi um cara que me abraçou na época, na Eugin. Ele já era bem mais velho, né? Eu não gosto de falar isso, mas ele era bem mais velho. Enfim, e aí me colocaram uma tarefa de ir para Porto Alegre, de avião, e eu nunca tinha andado de avião. A minha vida inteira, coitado, morador de Poá, velho. Periferia de Poá, mano. Nunca, mal e mal, tinha andado de busão para outro estado, para outra cidade, mano. Pois bem, aí me pediram para ir para Porto Alegre, cara, para visitar uma rede de hotéis lá, muito famosa lá de Porto Alegre, porque estava tendo um problema que os produtos não estavam funcionando e ninguém conseguia resolver. Cara, vamos mandar o Thiago era o Coringa da época, vamos mandar o Thiago. Beleza. Ah, resolver. Recebi a passagem da secretária do departamento na época, tal, tudo. E eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, que você conhece bem, tá aqui próximo, inclusive. Do lado. Minutos. E aí eu não sabia que você tinha que ir até o guichê, que você tinha que ir lá. Eu achava... Fazer check-in, não sabia de nada. Eu achava que, como eu cheguei lá e eu via toda hora um megafone lá, chamando voo tal, passageiro fulano, tal. Eu achei que faria o mesmo comigo. Sério? Sério, mesmo comigo, cara. E o que aconteceu? Eu perdi o voo. Porque aí, a hora que foi chamar teu voo, no final da tarde eu falei, já acabou o check-in e tal. E aí, no final da tarde, me lembro bem, Alexandre Faraco de Souza, outro grande mentor que eu tive também. Tá na Eugin até hoje, o Alexandre, cara. O Alexandre me ligou e falou, cara, como é que tá aí? Ele achando que eu já tava em Porto Alegre. Porque era um voo colado. Aí eu falei assim, não, Alexandre, eu tô em São Paulo. Ele falou, como assim, cara? Porra, teu voo era 11 da manhã, velho. Você não tá ainda na obra? Eu falei, não tô, cara. Você tá onde? Eu falei, tô no aeroporto. O que aconteceu? Perdeu o voo? Eu falei, não, cara, não me chamaram até agora. Não me chamaram ainda? Aí, cara, até hoje os caras contam essa história pra todo mundo lá. E foi uma puta história assim, né, mano, que marcou. Mas depois daquilo, viajei o mundo, já fui pra vários países, enquanto diretor, enquanto vice-presidente, fui pra vários países, mas essa foi a história que realmente eu conto pra todo mundo, Thiago. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. É isso aí, mas é isso aí. Lá, e eu tava com a malinha, né? Hoje você tem aquelas malinhas invocadas, tal, aquela coisa. Eu tava com aquela malinha raiz de técnico. Tipo de 007. 007 aqui, entendeu, cara? E aí ninguém me chamava, eu falei, pô, chegou minha vez. Chegou minha vez, cara. Só que já era 6 horas, 5 horas. Cara, o Alexandre, meu chefe, ligou bravo comigo, falou, pô, e aí, cara, cadê? Não, eu tô aqui em Guarulhos ainda. Tô esperando me chamar. Você não tá indo na obra? Não tô, cara, tô em Guarulhos ainda. Não me chamaram. Ali foi. Que legal, cara. Mas eu peguei o voo no dia seguinte, tá? Lógico, o pessoal corrigiu. Deu certo, no final deu certo. Entenderam que era a minha primeira vez. E faz parte, te explicava, vai lá no check-in, conversa, tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente aprende, né? Acho que é isso, acho que é o maior aprendizado que a gente sempre tá aprendendo, Thiago, pô, poderia ficar aqui horas e horas falando, mas o pessoal da produção já chamou ali. Então, cara, obrigado mesmo por compartilhar aqui suas experiências. Para mim, você já é um case de sucesso de importador, que começou do zero, né? Além da sua experiência que você já tinha na parte de comércio exterior de grandes multinacionais, né? De agora empreendendo e importando. Então, parabéns pela tua vida, pela tua história, né? E obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço pelo convite. Sempre que ser convidado, é uma honra poder estar aqui. Parabenizar você, o Grupo Martins, a China Fácil, a Sesbeck, que são 3 gigantes aí desse universo de comércio exterior que estão ao meu lado, né? Então isso me deixa muito tranquilo, cara. Isso aí. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente nesse episódio e não perca o próximo. Um abraço.